seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. E vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. Oh, glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos ter aqui 2 estudos, como esses dias estão fazendo, da carta de Marcos. E também eu comecei no culto anterior de um homem que não teria nascido se não fosse a misericórdia de Deus. E ele nasceu. E depois chegou o tempo dele reinar. O pai dele morreu e ele então assumiu o reino. Mas ao invés de crer em Deus de todo o seu coração, ele economizou esse ato de crer em Deus. Não de servir a Deus. Não economize nada. Gaste tudo aquilo que você tem dentro da palavra de Deus. Gasta tudo aquilo que você tem, ou seja, a sua capacidade de pensar, de falar, de segurar a situação, porque Deus vai lhe usar poderosamente. Isso está escrito no livro de 2 Crônicas, o capítulo é o 25, e nós estamos falando aqui de Amazias. Diz assim: era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jeodã de Jerusalém. E o que fez a mãe do rei que morreu? Ela simplesmente mandou matar todos os netos, porque ela queria ser rainha. É incrível como aconteceu esse caso, isso no meio do povo de Deus. Eu já expliquei que o Josafá teve um erro, que ele pegou e fez amizade com Acabe, que era marido de Jezabel, que eram pessoas que não obedeciam a Deus, que era do reino de Samaria. E o Josafá é do reino da casa de Davi. E um dia ele e o Acabe lá acertaram para o filho do Josafá casar com a filha do Acabe, que era Atália, que a mulher foi uma peste, ela que mandou matar os netos. Você vê um erro só, mas a Bíblia não pôs panos quentes não, falou que houve essa maldade em Judá. Aí o que ocorreu? Na hora que estava matando, uma mulher chamava Josamate, ela pegou o garoto e escondeu, o caçulinha que é de colo. Ela era irmã do rei que morreu. Então ela era a tia do garoto e mulher do sacerdote da época, Joiada. E o criou durante 7 anos. Aí com 7 anos ele foi ungido rei. Mas só que o Joiada ficou como tutor. Com aquela idade ele não podia. Então nós estamos vendo aqui que o Amazias, ele não teria vindo ao mundo, se veio ao mundo, não teria sobrevivido, se a tia dele não tivesse pego ele escondido no meio das outras crianças e o criou até os 7 anos. Aí que ele foi ser rei. Quando ele morreu, o pai dele assumiu. E morreu porque ele foi muito mal. A tia que o pegou, o sacerdote que o criou, que ajudou ele em tudo, morreu. Todo mundo já morre, né? E quando ele morreu, o que ocorreu? Simplesmente o Joás, que era o rei, o garoto que não teria vivido, e o Amazias não teria existido porque era filho de Joás. Então, o Joás simplesmente começou a virar-se contra a palavra de Deus, e a fazer coisas que não devia. Juntou os jovens que cresceram com ele, que não eram doutrinados, e fizeram então ali o que queriam. O filho desse sacerdote, Joiada, veio e repreendeu. O que ele fez? Parece que a sementinha do crime estava nele, por causa da avó, da bisavó dele, a Atália.
Ele mandou matar o filho do sacerdote, que agora era sacerdote. Negócio sério. Aí estragou-se todo e acabou o negócio. Esse moço entrou, e diz aqui o versículo 2, entrou para ser rei, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Deus fala a verdade. O que ele sabia, ele foi fazendo. Porém, não com o coração inteiro. Deixa eu falar para você que não ouviu essa mensagem anterior que eu dei aqui. Se o seu coração não for completo, inteiro na mão de Deus, totalmente dedicado a Deus, você vai tomar decisões que vai sofrer amanhã e vai se arrepender por ter feito aquilo. E assim foi com esse cidadão. A primeira coisa que ele fez, o pai dele morreu porque estava completamente desviado e os servos mataram o pai dele. A hora que ele viu que o reino estava seguro na mão dele, mandou matar todos aqueles que mataram o pai dele. Mas tinha um pouco de temor. Não quer dizer que a pessoa que não está bem com Deus não tem um pouco de temor. Porque não matou os filhos deles. Porque a Bíblia diz que os filhos não pagariam pelos pais. Não, isso nós não vamos fazer. Alguém deve ter falado assim, não, vamos fazer não. Vamos obedecer a palavra do Senhor. E aí algumas coisas funcionam bem, porque Deus não é mau. A pessoa está no erro, mas ele tem uma capacidade para ser empresário, para ser artista, para ser isso, aquele ali. Deus deixa ele usar a capacidade dele. Só que ele não está bem com Deus. E quando é que eu sei que eu não estou bem? É quando você acha, será que eu estou? Tem uma coisa, não, mas Deus aprovou, que Ele me deixou fazer aquilo. Mas claro que Deus não vai impedir. Vamos supor que eu ou você amanhã passemos aí por uma tentação, eu vou assaltar um banco, a gente coloca um negócio aqui de fogo e entramos lá. Nós podemos ficar na porta do banco, e podemos também ter sido bem sucedido. Foi Deus prometeu proteger? Não, aquilo aconteceu. Porque você já era uma pessoa experiente, ou tem a capacidade, ou a sua cara mete medo nos outros, o pessoal só vê você e fica com medo. Bom, aí o que acontece? Aí vem a outra batalha. Veja a decisão da pessoa que não é temente a Deus. E Amazias, o rei, ajuntou a Judá e o pôs segundo as casas dos pais, por chefe de milhares, e por chefe de centenas, e por todo Judá e Benjamim, que era a região dele. E os numerou de 20 anos daí para cima, e achou 300 mil escolhidos que saíam ao exército e levavam lança e escudo. Quase todos os homens daquela época eram treinados para a guerra. Os que sobressaíam, eles ficavam já marcados, porque se não tivesse um bom exército, outros povos viriam e tomariam a colheita todinha. Então as pessoas tinham que se precaver e ficar dessa maneira. Também de Israel, tomou a Sol de Israel, no caso era o reino do norte, ficou com o nome de Israel. Eles eram o reino do sul, que era Judá. Também de Israel tomou a Sol de 100 mil varões valentes, por 100 talentos de prata, e pagou. O rei de Israel não deixou para depois não. E foram os soldados lutar, mas ele já tinha pago. Aí diz o seguinte: porém um homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Se, porém, fores, faze-o, esforça-te para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, porque força em Deus para ajudar e para fazer cair. Como o coração não estava completo em Deus, ele não orou: Deus, eu vou nessa luta, o Senhor vai comigo. Eles estão me atacando, eu tenho que me defender. O que eu faço? Os 300 mil que o Senhor me deu são suficientes? Ou eu vou pegar soldo? O rei de Israel me ofereceu aí por 100 talentos de prata, eu posso pagar? Faço isso? Não, ele fez por conta própria. Ele fez por conta própria. E quando falou isso, e disse a Amazias, homem de Deus, olha a resposta dele: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dê às tropas de Israel? E disse o homem de Deus: mais tem o Senhor para te dar do que isso. Então o Amazias se convenceu. Mas ele não tinha o coração na mão de Deus, no dinheiro. Mas já paguei agora, o que vai fazer? Ué, você consultou a Deus? Você perguntou se deveria ter pego essa parte do exército do reino do norte para poder lutar contra os inimigos seus?
Não perguntou. É mais ou menos como a gente, né? A gente faz umas coisas e dá umas burradas, depois Deus, por que você deixou? Você me consultou, falou comigo, buscou, e Deus então vai orientar você. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso aqui na mensagem lá de Marcos lá. Aí diz assim, então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que se fosse ao seu lugar, voltasse, né? Pelo que acendeu a sua ira contra Judá e voltaram para o seu lugar em ardor de ira, que eles queriam lutar. Eles gostavam de ir para a guerra porque é o seguinte, quando eles venciam o inimigo, o despojo era deles. Naquele tempo eles vinham de longe para atacar e trazia alimentos, trazia ouro, trazia prata, tudo que era necessário para poder comprar durante o caminho. Era mês de preparação de viagem, era tudo no lombo de animal, não tinha esses transportes modernos. E aí, mas e agora, o que eu vou fazer? Vocês voltam. Aí voltaram, mas no ardor da ira deles e fizeram uma bagunça lá, que nós não vamos ver agora, porque eu quero ver com você o que vai acontecer. Cadê o Fernandes? Está aí? Fernandes lançou uma música nova, pessoal, que Deus me deu. Eu até ia tomar dele, porque ele levou tanto tempo, você sabe, não sei. Diz que baiano é um cara rápido, mas esse aqui não saiu muito baiano, não. Chegou, né? Saiu. Mas, Fernandes, e a música? Música boa, música que fala de Deus, fala de fé. E essa canção impulsiona os nossos irmãos crentes viverem da fé, cheio da unção e do poder de Deus. Você sabe que a música fica música boa mesmo. Quanto mais canta, mais você vai descobrindo coisa nela. Então vamos ficar de pé, que já é a segunda vez que se canta ela aqui. A letra vai aparecer aqui, para você não perder uma palavra. Não precisava se esforçar para conseguir achar aquele servo que só vivia pronto e de pé. Era exemplo de um cristão, andava em comunhão e ensinava a crer em Jesus de Nazaré. Vamos cantar com alegria? Vamos aplaudir a Jesus? Eita, povo de Deus, povo de fé, povo cheio de unção, simbora! É pra você. É crente ousado! Não precisava se esforçar para conseguir achar aquele servo que só vivia pronto e de pé. Era exemplo de um cristão, andava em comunhão e ensinava a crer em Jesus de Nazaré. Quando ele orava, um rebuliço acontecia, e quando o mal o ameaçava, ele não temia. E era como luz do mundo e sal da terra. Mas que bom que ainda tem crente assim aqui nesta igreja. Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê os crentes ousados aí? Diga, ô glória! Diga, eu tô cheio de fé e da unção. Joga na palma da mão. Não precisava se esforçar para conseguir achar aquele servo que só vivia pronto e de pé. Era exemplo de um cristão, andava em comunhão e ensinava a crer em Jesus de Nazaré. Quando ele orava, um rebuliço acontecia, e quando o mal o ameaçava, ele não temia. E era como luz do mundo e sal da terra. Mas que bom que ainda tem crente assim aqui nessa igreja. Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Cadê, cadê o povo de fé? Só quem tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Tá lá, ali, também, aqui, o servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui, o servo
ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui. O servo que não brinca de ser cristão. Tá lá, ali, também, aqui. O servo que não brinca de ser cristão. Cadê, cadê o povo de fé? Só que tá de pé, levante a mão. Cadê, cadê o crente ousado que é cheio da unção? Obrigado, Fernandes. Pode sentar, irmãos. Ô, irmãos, agora nós vamos fazer o estudo lá de Marcos, nós estamos estudando, e tem gente que está todo dia pegando a lição, daqui um dia vai ficar doutor no Evangelho de Marcos. Apesar que nós não estamos estudando aqui as bases da teologia, nós estamos estudando aqui a inspiração de Deus. Hoje nós vamos pegar em Marcos capítulo 4, do 26 até o 29, são 4 versículos só, para nós meditarmos e sairmos daqui bastante inspirados em nome de Cristo. E dizia, Jesus fazia esse ensinamento por parábolas, que são comparações, para que as pessoas entendessem como é que tem que se portar na obra de Deus e como é que conseguirão se proteger com a palavra do Senhor e também ter paciência. Ele disse o seguinte: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Coisa fácil, mas nenhum homem lança semente à terra sem primeiro ter preparado a terra. Então, o reino de Deus tem que preparar. Você às vezes quer uma operação de Deus na sua vida, mas você e seu esposo, o senhor e a sua esposa, não estão preparando o terreno. Ah, Deus, eu pus o filho no mundo, eu criei ele com tanto amor e carinho, mas ele não te ama. Pois é, você não se importou de fazer dele uma pessoa que ia entender Deus por si mesmo. Porque não adianta essa coisa ficar religiosa. Ele vem para cá, canta, às vezes sabe cantar bem. O maestro aqui está preparando um coral aí para na Semana Santa cantar. Aí ele vai até para o coral lá, qual é a sua voz, vai e tal. Mas não ama Deus ainda. E depois faz coisa que não deveria fazer, né? Então o reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra e dormisse. Quando o semeador semeia, depois de ter preparado a terra, e no tempo certo, porque não adianta plantar no tempo errado, tem cultura que só se planta na primavera, tem outras que se plantam no outono, e por aí afora vai. Eu lembro uma vez que eu fui fazer campanha no Paraná, eu estava de carro dirigindo, foi a viagem que eu mais gostei. Naquela época, eu acho que era junho ou julho, o trigo estava amadurecendo, mas que coisa linda, parecia que aqueles cachos ali eram de ouro. Eu falei, oh, Jesus, que coisa bonita, eu dirigindo e comendo aquilo ali, fazia bem você ver a natureza. Minha infância foi na roça, no Espírito Santo, né? Plantei muita coisa, só não plantei trigo. Trigo eu não conhecia nada. E quando eu vi o trigal lá, todo amadurecido, mas era grande, quilômetros na beira da estrada, com aquela coisa, aquilo me fez um bem tremendo. Então, você lança a semente e deixa a semente. Existem já princípios que Deus fez que ela vai brotar e vai chegar no tempo certo. E dormir, se vai dormir, não fica desesperado para ver se vai frutificar, não. E se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Aí você prepara a sua casa, prepara o seu esposo, o Senhor prepara a sua esposa para ser um servo de Deus. Quanto mais vocês se consagrarem a Deus, orarem, buscarem, melhor vocês viverão. Porque o diabo sempre está plantando coisas erradas, no coração de um ou de outro, às vezes no filho, na filha. Mas Deus, eu não queria isso. Pois é, você tinha que plantar, orar, Deus, me dá a palavra certa. Aí tem dia que você sentado à mesa para o café, ou para o almoço, ou para o jantar, você dá uma palavra que todo mundo recebe aquela palavra no coração. Ah, que palavra bonita! Isso é bom. Eu era jovem, eu gostava de evangelizar, e tinha um americano que morava no Rio, e ele tinha uma editora, e eu ia sempre lá para pegar folheto do Dr. T.L. Osborne, que dava de graça para a gente evangelizar, e eu gostava.
Mas quando eu um dia estava conversando, o rapaz disse: por que você não chega um pouquinho mais cedo? Porque a gente começa aqui 8 horas da manhã, mas 15 minutos antes nós temos aqui um devocional, que ele dá uma palavra, a gente ora, busca a Deus. Aí eu comecei, sempre que eu ia buscar lá, chegar mais cedo, porque eu queria participar disso. É isso, é o tal do lançar a semente, você não sabe como, mas ela vai brotar de dia ou de noite, você não vai ver, você não vai lá abrir um pouquinho a cova da semente para ver se ela está germinando. Não, vai chegar assim, aí vem aquela chuva, aparece aquele brotinho bonito, ele vai crescendo, depois fica tudo verdinho ali, a relva aparece, e tem um tempo de crescer, que vai falar que agora é isso aqui. E dormisse e se levantasse dia ou de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra, por si mesma, frutifica. Irmãos, a evangelização é a coisa mais linda que tem. Às vezes você tem assim uma oposição grande, que as pessoas usadas pelo diabo não querem que a verdade vá até lá. Quantas vezes já tivemos problemas sérios aí, mas a gente ia e começava a jogar semente, falava um pouquinho, até um pouquinho tinha pessoas já procurando, pessoas contando de bênçãos. Assim é também com a sua família, vai lançando a semente, mas não fique querendo ver. E outra coisa, se por acaso o filho ou a filha parece que retrocederam, não bronqueia não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você aguenta aquilo calado, ora a Deus, muda, Senhor. Daí começa a mudar, você vai vendo que aqui está sendo abrindo, um coração está sendo aberto, ali está abrindo outro, e assim Deus vai dando a bênção. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, que fica tudo ali, aquele verdinho pequenininho, geralmente são duas folhinhas só que dá, depois aparece a terceira, a quarta e vai crescendo, e depois a espiga, ele cresce, desenvolve, aí depois tem a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Nós plantávamos uma vez milho lá, e meu pai, a primeira vez que eu vi, ele dava uma enxadinha para cada um de nós já para ensinar. Ele disse: agora vamos chegar a terra o milho. Eu não achava por que tinha que chegar a terra o milho. Eu vi ele fazendo chegar. O pai, mas por que vai chegar? Porque vai dar um vento, vai derrubar? Disse: não, é para dar mais nutriente para a planta aí. A gente puxava e jogava. E depois ficava todo feliz, que aparecia a erva, depois a espiga. São os processos também no reino de Deus. O reino de Deus é assim. Então não quer dizer que da hora para todo mundo tem que converter, não. Vai dando a palavra de Deus, vai dando. Primeiro batismo que eu fiz, depois que nós começamos a igreja, em 1975. E eu tinha alugado um cinema lá no bairro de Piedade, que hoje é a nossa igreja, e nós fazíamos lá todo domingo, que a igrejinha já não comportava, mas hiperlotava de gente, e como acontecia milagres. E eu passei 3 meses sem fazer apelo de salvação. Os parentes que da igreja falaram: você ficou doido? Foi: por que eu fiquei doido? Você não está levando pessoa a Cristo? Calma, eles nem sabem o que é Cristo, o que eles têm que tomar decisão. Deixa eu mostrar o poder de Deus, deixa eu preparando o coração. Fui preparando a terra e lançando a semente. Aí um domingo eu disse: olha pessoal, a Bíblia diz que Deus colocou diante de nós a vida ou a morte. Então diante de mim, diante de você. E chega um momento que você tem que decidir: você quer a vida ou quer a morte? Aí foi aquela palavra. Então quem quer nascer de novo aqui hoje, ser de Jesus, fica de pé. Aquela multidão, olha mesmo, uma multidão mesmo. Ali tinha mais de 2.000 pessoas. Ficou todo mundo de pé, os corredores cheios de pessoas em pé. Aqui na frente estava até difícil andar, mas sempre dá um jeitinho. Aí você aceitou Jesus? Tal, que bonito. Agora eu quero dizer para você que sábado que vem eu vou batizar vocês nas águas. E daqui a pouquinho eu vou explicar o que é o batismo. Quem realmente quer Jesus, metade sentou. Os outros: você quer ser batizado? Tal. Então sábado que vem vai ser tal horas, no endereço tal. Eu e um pastor só, que nós éramos 2 só. Irmãos, que dificuldade foi. Deu quase 700 pessoas. É fácil batizar? É. E nós estamos jovens. Você pega uma pessoa, normalmente você manda segurar o nariz,
porque senão ela vai beber água. Põe aqui, tanto homem como mulher. Aí você segura a mão aqui da pessoa. Fica firme aí que eu sei que eu estou fazendo e eu tenho força. Segura com a mão direita e a esquerda põe nas costas. Você aceitou Jesus? Tal, faz aquela... Tem umas palavras bonitas que nós falamos. Então eu vou te batizar em nome de Jesus. Aí fazia oração e mergulhava a pessoa e tirava. Isso é fácil fazer. Mas depois dos 150, meu irmão... Eu olhava para ele e disse, não estou aguentando. Eu falei, aguenta aí, quem mandou a gente fazer? Meu irmão, mas no finalzinho estava difícil levar na água e tirar. Isso aqui é fácil, ó. Uns 10 vai, vem. Mas aí era mais de 600 e tanto, 670 e pouco, não sei. Olha, quase 350 pessoas cada um. Foi Jesus de outra vez, dá mais pastor para a gente, que não dá para batizar assim não. E graças a Deus que nós batizamos, e o pessoal foi. E quando batizaram, 700, mas era mais de 2.000. Olha como as pessoas não estão preparadas. Aí você vai dar uma mensagem, você é sangrando com ele. Não, eles não entenderam. Eu é que tenho que dar mais amor para eles, explicar mais da palavra. Mas aqueles já estavam. E aquele pessoal foi a raiz dessas igrejas que estão aí pelo Brasil sacudindo o mundo. Eu fiz uma vez um curso de obreiro lá, foi um mês direto. E quase todo mundo se aproveitou e era a base da igreja. E isso que nós temos que fazer sempre para poder levar o povo a Deus. Amém? Então agora nós vamos à novela da vida real, porque eu vou correr um pouquinho, que daqui a pouquinho eu quero orar com vocês, com o pastor Jaime, para Deus abençoar. E hoje é um dia abençoado. Deixa eu só lembrar as pessoas que estão em qualquer lugar, que agora no dia... 1º de maio, vai ser quinta-feira, eu já estarei de volta às minhas campanhas na Europa. Então, eu vou estar com vocês aí no Paraná, na sede social do Paraná Clube, presente que é em 2377, 8 horas da manhã. Aí depois termina a reunião, eu vou para Porto Alegre. 18 horas eu vou estar na Júlio de Castilhos 492. Vai ser festa linda. Na sexta de manhã eu faço 9 horas da manhã. Aí eu vou voltar para São Paulo. Está tudo marcado direitinho. O relógio de Deus não falha. E vou fazer com vocês no sábado e no domingo. Domingo, dia 4, aí é a preparação da Santa Ceia de maio. Domingo, dia 4, eu vou fazer aqui 7, 9, 11. Aí eu vou... pego o avião, vou a Maringá, no Paraná, vou estar lá na nossa igreja, 2 da tarde, e 18 horas em Londrina. Tem que aproveitar o tempo, porque os dias são maus. E o reino de Deus vai frutificar. Primeiro lança a semente, aí começa a germinar, vai crescer, vem a relva, vem a espiga, e o dia que Jesus voltar, nós vamos ser o trigo dele, já todo mundo dourado, que ele vai levar lá para o andar de cima. E quem não for para o andar de cima, coitado, nem pensa isso, aceita Jesus, vai ser o andar de baixo. Lago de fogo e enxofre, o abismo sem fundo. Daqui 1 milhão de anos você está caindo, nunca você volta à face da terra. Vamos agora à novela da vida real, maestro. Eu trabalhava numa empresa aqui em Araras. Eu conheci uma moça lá, chamada Núbia, que ela pregava, né, na hora do nosso almoço. Ela falava da palavra de Deus, porque ela já frequentava a Igreja da Graça. E ela me chamou um dia para ir num culto de Santa Ceia. E eu acabei aceitando e chamei meu esposo para ir. E através desse dia que a gente foi na Santa Ceia, o pastor fez um apelo de quem queria aceitar Jesus. E aí foi aquele momento a gente aceitou a Jesus como o nosso Salvador, né? Eu e meu esposo. Foi no ano de 2015. Depois de um tempo ele teve o batismo na igreja, a gente batizou, aí a gente casou também, né? Que a gente não era casado. Firmados na igreja e crescendo espiritualmente, um sonho antigo de ter o próprio negócio começa a ressurgir. E o propósito era a gente abrir um pastel, que a gente sempre teve vontade. Estava tendo uma crise no país, que eu não lembro qual que era essa crise aí, financeira. Tanto que eu cheguei a comentar com o pastor que eu queria, né, sair do meu trabalho para poder investir numa coisa minha e do meu esposo. Deus falou fortemente: se eu tô falando que eu sou contigo, eu vou te sustentar. E sempre Deus falava a mesma palavra. Então,
toda vez que eu ia no culto era a mesma pregação, era a mesma palavra. Podia qualquer pessoa estar pregando e era a mesma coisa. Deus falando, pode ir que eu sou contigo. E a partir daquele momento eu não tive dúvidas. Eu peguei, pedi para ser mandada embora do trabalho. E o dinheirinho que ela pegou, a gente comprou uma máquina para abrir a massa. Meu marido, depois de um mês, também saiu do trabalho e a gente começou a focar só nisso, só nas coisas do pastel. Até a massa, foi Deus que deu a unção. A nossa massa é nossa, entendeu? Deus colocou no coração do meu esposo de fazer do jeito que Deus falou para ele e ele fez. Tinha uma bacia redonda, fui colocando, fui que nem fazer pão, fui amassando e fiz. Aí falei, ó, amor, não tá grudenta, fiz uns pastel, minha esposa experimentou, falou, nossa, amor, ficou crocante, ficou gostoso, sequinho o pastel. Eu acho que é essa. Falei, acho não, amor, tenho certeza que é essa. E saiu essa massa. 30/6/2018, que a gente começou na nossa casa. 2 meses depois, no dia 30 de agosto de 2018, Débora e William já estavam com o espaço próprio em funcionamento e Deus abençoando ainda mais. A gente morava em outra casa, era alugada, a gente pagava aluguel. O nosso sonho era ter a casa própria, né? Nossa e de muita gente, né? Era um sonho e a gente não tinha de onde tirar essa tal dessa entrada, né? Que o banco pede uma entrada para dar e a gente não tinha nada. Até os 30 anos eu e ele falava, até os 30 anos a gente tem que estar dentro da nossa casa, pai. E falava com Deus isso. Com 29 anos, Deus fez um milagre. Tudo que vocês estão vendo aqui hoje não era assim essa casa. Essa casa era totalmente antiga. Já quebramos tudo, colocamos tudo no chão, tiramos azulejo da parede. Eu e minha esposa, a gente vive muito pela fé. Que a gente aqui, tudo que nós conquistou até hoje é pela fé. Deus deu condição da gente reformar nossa casa inteira sem R$1 no bolso. Não fomos nós, a gente só trabalhou, porque o milagre quem fez foi Deus. Tem pessoas que têm muito mais anos na igreja que ainda não desfrutou dessa prosperidade que Deus fornece, entendeu? Então eu não sei o que ele viu em mim, eu não sei o que ele viu no William, entendeu? Mas ele viu alguma coisa. Deus, ele quer ver a gente comendo do melhor, vestindo do melhor. Um pai nunca vai querer dar uma coisa ruim pro seu filho. Deus, ele vai fornecer a vara, mas o peixe, quem tem que sair para pescar somos nós. Que lindo, hein, pessoal? Ô, irmãos, nós vamos agora às missões e o trabalho está lindo. Essas missões de hoje, elas são do Madagascar, uma ilha que tem do lado da África. Se você olhar o mapa da África, está a oriente do mapa, do lado do sol nascente, e ali mora quase 30 milhões de pessoas. Eu não sei exato quanto não, mas ali temos muita gente já buscando a Deus. Maestro, por favor. Madagascar é a maior ilha do continente africano e a 4ª maior do mundo. Uma terra onde a natureza e o homem estão interligados. E é nesse país que a palavra de Deus está transformando vidas. Levamos o evangelho a este povo para que conheçam a verdade, caminhem firmes na fé e, unificados em Jesus, tomem posse da bênção. Graça e paz, Dr. Soares. Escrevo-lhe com imensa alegria no coração para expressar minha gratidão por esse ministério tão abençoado. Através das suas pregações, tenho recebido grandes bênçãos que me fortalecem espiritualmente e renovam a minha fé todos os dias. Suas palavras me fortalecem, encorajam-me a caminhar com Ele e aprofundam ainda mais o meu relacionamento com Ele. Louvo a Deus por essa obra maravilhosa que ajuda a transformar muitas vidas. As bênçãos que se derramam sobre os povos alcançados por essa obra também recaem sobre os colaboradores, testificando que Deus honra aqueles que o honram. Eu não tinha renda nenhuma, quem tinha renda era o meu marido, e na colônia é assim. Na colônia, a esposa, as mulheres não têm renda, né? Ah, esposo, me dá um dinheiro para comprar uma coisa. É assim, né? Não tem, porque geralmente é o esposo que trabalha, o esposo que comanda, é ele que faz tudo. E aí, então, eu teria que pedir, e Deus me tocou para ser patrocinadora. Só que aí
eu dizia, Senhor, eu vou ter que pedir dinheiro para o meu esposo para pagar o patrocínio. E aí Deus me deu a direção, eu comecei a fazer bolo. E foi assim, no Natal eu fiz 300 quilos de bolo. Então assim, era bolo para tudo que é lado. Ali eu me tornei patrocinadora. E graças a Deus são abençoados. Eu digo, meus bolos têm algo diferente? Tem a unção de Deus. Deus abençoando. A missão continua. Juntos seguiremos proclamando a salvação do único e verdadeiro Deus. E às vezes a pessoa é chamada para ser patrocinadora de uma obra tão nobre como a de evangelização do mundo. E a pessoa na hora diz aí, eu não tenho condições. Mas espera aí, Deus errou quando chamou você? Ou Deus está dizendo, vai que eu vou te ajudar? Eu lembro de Belo Horizonte, da mulher que o marido ganhava pouquinho e quase não dava nada para ela. Ganhava, na época, R$600. Então, muitos anos esse caso. Aí ainda tem uns descontinhos ali. E ele, então, dava para ela 50 reais. Quanto começou o real? Para ela comprar o leite e o pão. Não sei se era por semana. Também já era quase o salário dele. E tinha que trazer as outras coisas. Vida muito apertada. E ela dizia, Deus, eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. Aí eu falei assim, olha, quando a pessoa é chamada e não pega, ela está se acovardando. Os covardes não vão herdar o reino de Deus, não. Que história é essa? Se Deus não chama, eu não quero você. Você não se inscreva. Mas se chama, inscreva, que eu vou orar para Deus te dar a vitória. E ela se inscreveu na hora. Chegou em casa, e agora, Deus, o que eu vou fazer? Aí ficou lá, assim, estava sozinha em casa. De repente, ela ouviu uma voz assim, bem alta dentro de casa. Vai torrar amendoim. Aí saiu no quarto, procurou, não tinha ninguém. E o que eu vou fazer? Acho que Deus quer que eu torre amendoim. Foi lá, procurou umas moedinhas lá, pegou e chamou o filho da vizinha e disse, escuta, a sua mãe você está procurando emprego. Eu vou fazer uns amendoins aqui, vou fazer uns conezinhos de papel que eu tenho aqui, vou fazer, e você vai na rua e vende. O que você vender vai ser meio a meio. Metade seu e metade. Não levou meia hora e veio todo com dinheiro. Ela foi, mandou comprar mais. Ser missionário. Só tinha que ir na minha casa para ver. Hoje eu visto o vestido que eu quero, o sapato que eu quero e não peço mais nada ao marido. E ainda não guarda o seu dinheiro, que Deus está me abençoando. Eu estou prosperando e estou sendo fiel. Graças a Deus por isso. Se você sente a chamada de Deus, eu vou pedir para dar esse papel para você. Esse aqui é a inscrição. Aí você preenche aqui e do lado de cá você escreve seu pedido de oração. No que vai ficar com você, que é esse, também põe o mesmo pedido aqui. Mas eu acho que você deve fazer o seguinte, olha. Você deve colocar, mas rasgar ele aqui no meio, para poder não... Para você não deixar ninguém ver, esconde. Sempre você vai lá e pega e ora, Deus, eu estou orando por isso. E que o bom é quando fica em segredo. O reino dos céus, assim, você lança a semente e vai dormir. Aí depois você vai ver que Deus vai dar para você aquilo que você pediu. Quantos de vocês querem fazer a inscrição hoje? Levanta a mão pela fé. E se eu não conseguir, pare de falar negativo. Se não conseguir, claro que você não é obrigado. Ninguém é que vai obrigar você não. Isso é coisa de fé, mas Deus vai abrir a porta e você vai conseguir sim, em nome de Jesus. Aqui tem os bancos que você vai procurar, um deles para depositar, só isso, uma vez por mês, para poder ajudar as missões. Agora, quando Deus chama, a pessoa sabe a quantia. Não, eu sou chamado e não sei, então não foi Deus que falou com você. Que Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de ordem. Você pode pegar agora e fazer. Você que está em casa, como é que eu faço, missionário? Este QR Code aqui está debaixo da minha mão, ele resolve tudo. Pega o seu celular, põe para tirar uma foto dele, enquadre-o para uma foto, não tire. E o que vai acontecer? Vai passar a linha amarela, você bate e abrirão 5 informações principais. Primeiro, como se ajuda pelo seu cartão de crédito. Segunda e terceira são gêmeas. Você vai anotar o nome do banco, o número da agência, o número da conta. Vá pessoalmente nesse banco e deposite ou faça uma transferência direta da sua conta para a conta da igreja. Você também poderá ir na lotérica e falar para o caixa da lotérica, eu quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus, tem que falar o convênio, 3091 2065, 3091
2065, ou fazer um Pix, aqui é do Pix. Aí tem outra maneira simples. Você vai pegar o seu telefone, o seu computador e abrir no nosso site, que é muito lindo, e você abrir e ver o que nós estamos colocando ali. Chama-se ongrace.com. Abrir o site ongrace.com, você vai ver no portal em cima doações. Clica que vem todas as informações, dali mesmo você pode fazer em nome do Senhor Jesus. Enquanto eles estão se inscrevendo, maestro, a primeira pergunta agora para a glória de Deus. Missionário, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela continua consciente sobre os atos dela? Completamente, mas você está mais lúcida, estará mais lúcida do que jamais esteve. Por quê? Porque Deus é de paz, não tem nada a ver com o negócio de receber espírito maligno, não. Você está recebendo a presença do Espírito Santo. Aí você entende Deus, você limpa a sua mente de outras coisas erradas que tem aí e fica uma bênção. Segunda pergunta. Missionário, qual o significado de que os salvos estão dormindo no seio de Abraão? Pois é, uma maneira de falar assim, bonita. Eles estão ali que não estão trabalhando, aí não teve ainda a vinda de Cristo, a volta para o céu, quando nós vamos ser recepcionados e depois vão ter missões por toda a eternidade, lindas. Ninguém vai ficar lá falando mal dos outros, não, nem pescando, não vai ficar assim bem trabalhando, a não ser se tiver lá peixe para pescar, aí os profissionais. Vamos aqui agora abrir o coração. Missionário, recentemente meu filho foi vítima de um grave acidente e está apresentando sequelas que parecem torturá-lo diariamente. Sempre tentei protegê-lo, no entanto, dessa vez não consegui. Não quero demonstrar ingratidão a Deus, mas desejava intensamente que essa tragédia ocorresse comigo e não com meu jovem filho. Como permanecer firme na fé para superar essa adversidade? Irmã, claro que a gente não quer que aconteça com o filho, muito menos com a gente também, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Tem gente, oh Deus, tira a doença dele, põe em mim. Não, tira a doença dele e manda embora. Se ele vai tirar para pôr em você, o quê? Deus é amigo do demônio? Já fez ela sofrer bastante, agora vai ver a mãe como é que vai sofrer. Não, nada disso. Eu quero com cura completa, porque Jesus já nos curou e nós temos esse direito. Vamos agora ver um testemunho da nossa TV, em seguida eu vou fazer a oração com o pastor Jaime. Assim que eu me converti, que já tem mais de 20 anos, né? Eu sempre assisti a Igreja da Graça. Aí um dia eu vi um missionário comentando, né? Sobre a nossa TV, que eu fico com muita vontade de colocar, mas eu não tinha condições. Aí eu comentei com a minha mãe, ela colocou. Aí em 2019 ela faleceu. E nesse mesmo ano, Deus me deu condições de eu mesmo colocar, né? E aí eu coloquei, né? E foi muito bom, porque por causa do luto, né? Por causa dela, eu via muitas orações, né? Com água e tudo. Principalmente na época da pandemia, que fechou as igrejas, né, e não podia ir. E eu sempre queria pedir oração para o pastor, e como não tinha como, eu via pela televisão. E também, na época da pandemia, o meu filho, que não conseguia emprego de jeito nenhum, ele sempre estava procurando emprego, não conseguia, anos a fio, e quando foi em 2020, em abril, ele conseguiu. E foi logo no início da pandemia, né? Já conseguiu emprego, graças a Deus. Eu vou pedir para dar esse papel para quem não tem, para saber o que é a nossa TV. Se quiser mais informações, está aqui, ó, 0800 201 4000, ou você destaca, igual eu vou fazer aqui agora, põe seu primeiro nome, seu telefone melhor de ligar, o meu pessoal liga e fala para você. Nossa TV vai ser uma bênção na sua casa. São 60 canais, sendo que 11 deles são evangélicos. Tem canais para toda a família, para os jovens, tem canais para as crianças, para os bebês de colo, canais de esporte, notícia. Tem muita coisa boa ali para você aprender e fazer coisas boas. E tem até um rendimento extra, porque aí as portas vão abrir para você. Vamos ficar de pé que nós vamos orar agora, porque a coisa é séria. E eu tenho que lembrar também das campanhas que eu vou fazer, eu lembro rapidinho. Então agora no dia 1º de maio, eu vou estar em Curitiba às 8 horas da manhã no Espaço Torres, sede social do Paraná Clube, e vou estar às 18 horas em Porto Alegre, na igreja, na Júlio de Castilhos 492,
e vou estar também no dia seguinte, às 9 horas da manhã. No sábado, dia 3 e domingo, dia 4, eu vou estar com vocês aqui, 9, 14 e 18 no sábado e domingo 7, 9 e 11 comigo, com o pastor Jaime, 14, 16 e 18 horas. É a preparação para a Santa Ceia do mês de maio. E no dia 7 de maio eu vou estar em Madureira, no Rio, lá na estrada, no Shopping Tem Tudo. Vai ser 9 e 2 da tarde, 2 reuniões. Agora curve a cabeça, feche os olhos, vamos orar, que Deus vai abençoar muito. Eu quero ver a mão de Deus tocando em você, Pai. Nós estamos chegando diante de Ti agora e vamos usar o Teu poder para abençoar esse povo que está aqui na igreja, que está em qualquer lugar do país, Pai. Oh Deus amado, Jesus nos deu autoridade sobre todos os poderes das trevas, sobre as doenças, para curar os enfermos, sobre os demônios, para libertar os oprimidos. Nós amarramos toda a força do mal agora. Vai firme agora que Deus vai responder você. Esse mal não vai continuar, não pode, está amarrado agora. O espírito da doença, eu estou falando com você, saia com esse tumor, com esse caroço, vai embora agora. Você vai sair da coluna, vai sair dos rins, vai sair de qualquer outro órgão agora. Isso é uma ordem que nós estamos dando agora. Isso, vai mandando embora, que esse mal tem que cair por terra agora e não vai permanecer de jeito algum. Você está proibido de continuar. Eu estou falando, eu e o pastor Jaime agora, em nome de Jesus, e é para você ir embora. Você tem que sair agora. Mal, solta este homem, solta essa mulher, saia em nome de Jesus. Alô amigos, estou de volta aqui dos estúdios, eu sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R.R. Soares. Estou numa expectativa grande, dias maravilhosos, Deus opera. Amanhã, quarta-feira, é aquele dia que eu vou ficar em consagração, que durante todo o dia, entenda bem, para abençoar o povo. Vai ser muito forte, muita unção de Deus, muita presença de Deus, Deus operando muito forte no nosso meio. É aquele dia que eu vou entregar o pão ázimo para todo mundo, o mesmo pão que eu entreguei na Páscoa, porque eu quero dar para você, abençoar, você vai dar para quem Deus tocar no coração. Amanhã completa 36 anos que eu fui ungido a pastor, então, claro que eu já pregava, esse ano faz 41 anos da primeira igreja. Eu quero colocar o óleo sobre você, para quebrar as prisões. O que está prendendo você? O que está amarrando você? É o último dia. Vem que vai ser muito especial, tá bom? Ouça um testemunho agora da Arlete, por favor. A minha bênção é que a minha vizinha tem um netinho, Miguel, ele tem 2 anos e meio. Certo. Ele nasceu de 7 meses, teve vários problemas nas gestações e tal, e ele não andava. Certo. Com 2 anos e meio. Domingo, eu não ia na igreja. O pastor Jaime falou, estava orando, eu comecei a orar pelo Miguel. E na segunda-feira de manhã, quando eu acordei, eu abri o celular. Na mesma hora que a gente estava orando aqui, ele estava na quadra do prédio com a mãe e ele soltou a mão da mãe dele e andou a quadra inteira. Agora eu já quero fazer uma oração, só lembrando que quinta-feira, no feriado, estamos aqui 9 ao meio-dia, mini vigília, 1h da tarde. Pai, abençoa o povo que está orando comigo. Quem está com uma dor no peito, eu levanto a voz e digo, dor no peito, vai embora a aflição, a angústia, mal, fora, em nome de Jesus, Pai. Abençoe a noite desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não esqueça, amanhã, com a entrega do pão, a unção com óleo que eu vou fazer, vai ser muito forte, o dia da decisão do Basta Chega. São João 7:91. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.